Boa noite. Quantos aqui estão com fome e sede por Jesus? Amém. Eu queria que você ficasse de pé mais uma vez. Eu queria fazer uma oração com todos antes de nós irmos para a palavra. Não vou me apresentar, eu acho que vocês me conhecem, eu já vim aqui, algumas vezes. E é isso, vamos orar. Eu tenho convicção de que nessa noite Deus vai levantar muitos homens e mulheres aqui que vão marcar uma geração. Homens e mulheres que vão pregar o Evangelho de forma intensa e incessante. Homens e mulheres que vão entrar aqui em Bertioga e nas cidades vizinhas, em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e nas nações, indo atrás das ovelhas perdidas do Senhor. Nesses últimos dias eu tenho visto Deus encontrar muitas pessoas em lugares improváveis. Só no mês passado eu vi com os meus olhos 3 jovens recebendo Jesus numa noite numa balada lá de Brasília. Mais tarde eu vou passar os vídeos aqui para vocês. Deus está encontrando os seus filhos em todos os lugares, não apenas dentro da igreja. E para que isso aconteça, Ele não precisa da gente, mas Ele conta. Ele estende a sua graça para que a gente participe de tudo aquilo que Ele está realizando. Ele não precisa, mas com a sua graça, Ele estende esse convite para que a gente participe de tudo aquilo que Ele está fazendo. Então eu queria que nós orássemos ao Senhor, para que Deus nos encha nessa noite de mais fome e sede pela presença de Jesus, porque é nesse lugar em Deus que nós vamos receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então abra as suas mãos, feche os seus olhos. Eu quero que você comece a dizer: Pai, me encha nessa noite com mais fome e sede pelo Senhor. Faça a sua oração. Comece a dizer: Pai, me encha nessa noite. Deus, enche o meu coração de mais amor, de mais compaixão pelos perdidos, de mais fome e sede pelo Senhor. Pai, nós oramos no nome de Jesus, para que o Senhor levante aqui homens e mulheres que vão marcar essa geração. Pai, nós oramos para que o Senhor derrame sobre nós nessa noite um novo fogo, uma nova chama em nossos corações pela sua missão. Pai, nós desejamos que o Senhor nos encha. Pai, levante homens aqui como Billy Graham, homens como John Wesley, homens como John Knox, mulheres como Catherine Kuhlman, mulheres como Catarina Van Bora. Pai, nos encha nessa noite. Pai, levante missionários transculturais, dilate a veia evangelística dessa casa. Pai, nós oramos por uma onda de salvação, tocando as ruas, os becos, as vielas, as escolas, as faculdades, os bares, as boates, os prostíbulos, meu Pai, dessa cidade, das cidades vizinhas. Nós oramos, Pai, para que o litoral paulista se prostre aos seus pés. No nome de Jesus, Pai, nós oramos para que o Senhor alcance essa cidade, alcance esse estado, alcance essa nação e as nações da terra. Levante, Pai, homens e mulheres que vão lutar com o Senhor. Diga mais, Espírito Santo. Mais fogo. Mais fogo, em nome de Jesus. Mais, você que tem dom de línguas, ore em línguas. Mais, Espírito Santo. Alguns aqui não oram em línguas tem muito tempo. Reavive o dom que há em ti. Vem, Espírito de Deus, no nome de Jesus. Mais. Pai, faça o que o Senhor fez em Azusa em 1906 aqui entre nós. O que aconteceu em 1827 nos Estados Unidos com Finney, com Nash, faça conosco. Levante intercessores de grandes causas aqui. Levante Brainerd no nome de Jesus para Edwards. Levante Nash, Pai, no nome de Jesus para Finney. Levante homens e mulheres que ficarão no telhado. No nome de Jesus. Mais fogo. Em nome de Jesus. Mais. Amém. Pode se assentar no seu lugar.
Nesse mesmo espírito, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler desde o versículo 22. Igreja, meus irmãos e irmãs, nós estamos comemorando nesses dias, na verdade já há alguns dias, nós comemoramos nesse último mês de abril, 116 anos do avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa foi certamente um dos principais avivamentos que nós tivemos ao longo da história, nesses mais de 2000 anos da Igreja de Jesus. Esse avivamento começou no ano de 1900, nos Estados Unidos, 6 anos antes de alcançar o seu ápice, ali com o grande William Seymour. E a passagem, uma das passagens mais estudadas durante esses 6 anos, nesse grupo de estudo bíblico que existia nos Estados Unidos, no Texas, num bairro, numa pequena cidade chamada Topeka, e também em Los Angeles, ali na Rua Azusa. Uma das passagens mais lidas e estudadas por esse grupo de estudo bíblico, composto por mais ou menos 14 homens, foi essa passagem que nós vamos ler agora. Essa passagem foi uma das responsáveis para dilatar um dos maiores avivamentos da história, que nós vamos aprender um pouco mais sobre ele nesses próximos minutos. Então quero que você leia essa passagem com esse entendimento. Foi um dos responsáveis para que um dos maiores avivamentos da história acontecesse. Quantos aqui já ouviram falar no avivamento da Rua Azusa? Se você está aqui, você se converteu por influência dos seus pais, e os seus pais se converteram numa igreja pentecostal ou neopentecostal, você está aqui simplesmente porque em 1900 até 1906 aconteceu esse avivamento. Grande parte de nós que estamos aqui, só estamos aqui porque Deus um dia fez, derramou esse avivamento, produziu esse avivamento. Então nós vamos ler uma dessas passagens responsáveis para culminar esse avivamento da Rua Azusa. Sem mais delongas, Gênesis 32, versículo 22. Diz assim: e levantou-se naquela noite Jacó, e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, de tal forma que essa coxa se desconjuntou, enquanto Jacó lutava com ele. E ele, Jacó, disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. Na verdade, o homem disse isso. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. E Jacó respondeu: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Versículo 27. E ele lhe disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E disse-lhe: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com os homens, e prevaleceste. Olha a fome do cara. E Jacó lhe perguntou e disse: diga-me, rogo-te, o teu nome. E ele disse: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar de Peniel, pois eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele, e ele manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo que está sobre a juntura da coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó no tendão que se encolheu até aqui. No ano de 1900, Deus encontrou um pastor, um ex-pastor de uma igreja muito tradicional, muito conhecida no mundo, uma igreja chamada metodista, que foi parida por um homem chamado John Wesley no século 17, 18, lá na Inglaterra. E tinha nessa igreja um homem, um pastor chamado Charles Parham. E ele tinha um grande problema teológico, ele tinha um problema teológico. Ele era racista, e ele
em um dos seus 3 livros, ele escreveu uma tese defendendo por que Deus ama mais os brancos. E esse homem que tinha esse desvio teológico, esse homem que tinha um problema claro, sério, ali no entendimento dele nas escrituras, no ano de 1900, ele se desliga da metodista, também por conta de todas essas polêmicas, e no dia 9 de outubro, ele está reunido em uma casa, uma pequena casa, com pouco mais de 60 metros, junto com 12 alunos estudando o livro de Atos, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Eles estão estudando esses 3 capítulos do livro de Atos. Eles estão reunidos estudando esse livro e essas 3 passagens. Eles estavam reunidos numa casa, num estado, chamado Texas, numa pequena cidade chamada Topeka. E no meio daquela reunião, a história diz que o Espírito Santo, de repente, desceu sobre aquele grupo de estudo bíblico, de tal forma que a única aluna de Charles Parham foi cheia pelo Espírito. E ela foi cheia de tal forma que ela começou a falar em chinês. Ela não conseguia falar na sua língua nativa. Ela era americana, 23 anos, filha de húngaros. Uma moça chamada Agnes Osman, descendente de húngaros. Ela não conseguia falar outra língua a não ser a língua inglesa. Então, quando o Espírito Santo vem sobre ela, no meio daquele grupo de estudo bíblico, que não continha louvor, que não continha nada além de uma Bíblia, nada além de um livro aberto, e um cara comandando ali aquele estudo, no meio do Dhamma, ela começa a falar em chinês. E tinha um aluno, um dos 12 alunos, do outro lado da sala, que ela não tinha um relacionamento legal. Ele era descendente chinês. Então Agnes Osman tá falando em chinês, ele está ouvindo, e ele começou a dizer: Agnes, você está orando em chinês. Eu conheço essa língua é uma língua chinesa. E ela não tem controle. Ela está literalmente embriagada no espírito. E ela fica 3 dias falando em chinês. Estima-se que de 1900 até 1905, e depois disso eles começaram a fazer cultos de avivamento. Quase todos os outros participantes, alunos desse grupo de estudo bíblico, incluindo o tutor, o professor, aquele que lecionava, Charles Parham, esse homem racista, esse homem que escreveu um livro para defender essa tese, quase todos eles foram cheios pelo Espírito, quase que da mesma maneira. Charles Parham começou a orar em russo, e ele também não tinha controle sobre a sua própria língua. Deus enchendo esse homem, Deus enchendo essa moça. De 1900 até 1905, até o grupo de estudo bíblico ser encerrado nesse bairro pequeno de 15 mil habitantes, no Texas, chamado Topeka, estima-se que já haviam 25 mil irmãos pentecostais nos Estados Unidos. E Seymour estava apenas, em 1905, conhecendo as Escrituras. Um ano depois, 1906, Charles Parham, ainda com esse desvio teológico, ainda com esse entendimento errado sobre os irmãos negros, ainda com esse problema sério nas Escrituras, ele começa o mesmo grupo de estudo bíblico, mas agora em Los Angeles, numa rua próxima à Rua Azusa, que é conhecida entre nós. A mais ou menos 3 quilômetros dessa rua, ele começa um estudo bíblico. 9 alunos ele tinha nesse grupo de estudo bíblico em Los Angeles. Nenhuma menina, 8 alunos brancos e um negro. Naquela época, se você gosta de história, você vai lembrar que ainda estava eclodindo nos Estados Unidos, toda aquela questão do racismo. Até hoje existe, mas naquele tempo muito mais. Por esse motivo, William Seymour não podia assistir às aulas desse grupo de estudo bíblico na sua própria sala de aula. Ele assistia às aulas no corredor. Ele está assistindo às aulas, o estudo bíblico pelo corredor, porque ele tem fome por Deus, ele tem fome de Jesus. Então ele não está se importando se ele está dentro da sala de aula ou se ele está no corredor. Obviamente ele está sofrendo ali com toda aquela questão do preconceito racial, com racismo. Obviamente ele está triste por isso, mas diante de Deus nada mudou, ele ainda permanece ali. Eu desejo aprender mais sobre Deus, porque eu tenho fome de Jesus. Então se o único lugar que eu tenho para aprender é numa cadeira
aqui nesse corredor se eu não posso entrar em sala de aula para conhecer a Bíblia, que foi escrita também para mim? Eu assisto essas aulas aqui desse corredor. Então ele está lá aprendendo. E no dia do estudo bíblico, em Gênesis 32, Charles Parham encerra dizendo que todo homem, toda mulher, e aqui, não nessas palavras ele disse, são em outras palavras que eu não me recordo, mas ele disse algo do tipo: todo homem e toda mulher de Deus são forjados em lutas com Ele. E ele começou a dizer algo semelhante a isso. Se você deseja ser forjado em Deus, você tem que entender algo. Você precisa lutar com o Senhor. Seymour está ouvindo isso sem ter contato com seus colegas de estudo. Ele não tinha contato com eles. De repente, a história diz, os jornalistas do Texas, na verdade de Los Angeles, escreveram, relatando toda a história. Seymour é tomado pelo Espírito, de tal forma que ele começou a falar em línguas estranhas, diferentemente de Agnes Osman e dos outros alunos, onde há 6 anos antes dessa data, estavam sendo cheios pelo Espírito e orando em línguas distintas, terrenas. Agora Seymour está recebendo como um sinal, como uma evidência do seu batismo no Espírito Santo, o dom de línguas estranhas, ou o dom da língua dos anjos, como alguns gostam de dizer. E ele está orando em línguas estranhas, essas línguas que nós oramos minutos atrás, essas línguas que nós oramos em nossos cultos, em nossas casas, nas ruas, no nosso dia a dia. Ele está orando e ele perde o controle sobre a vida dele, porque todo mundo que é cheio pelo Espírito perde o controle sobre a sua própria vida. Ou seja, se você deseja ser cheio pelo Espírito, calcule se de fato você deseja, nessa noite, nesse dia, amanhã, nessa semana, se você deseja ser tomado pelo Espírito. Ouça isso, Ele vai te cobrar algo, o controle da sua vida. Ninguém que é cheio pelo Espírito, ninguém que é cheio por Deus, continua o mesmo e continua com o governo, com o governo, o controle que já não existe em suas próprias mãos. O controle que já não existia tanto, para aquele que é cheio completamente pelo Espírito, ele perde de vez esse controle sobre a sua própria vida. E agora ele vive como aquele de João 3, o vento sopra, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito, assim é todo aquele que nasceu de novo. Então ele segue o vento, ele segue o mover do Espírito, e ele está sendo cheio, ele começa a falar em línguas estranhas. E aqui eu vou resumir. 3 meses depois ele está numa casa que era dividida em 2 pavimentos, o pavimento de baixo 31 metros, o de cima 29, pequeno. E ele está com 5 irmãos na fé, 2 mulheres e 3 homens. Os 5 tinham uma história semelhante com a igreja de Jesus. Os 5 eram rejeitados pela igreja cristã norte-americana da época. Alguns por um motivo e outros por outro motivo, mas todos foram excluídos pela igreja cristã norte-americana ali naquela época. E quem é Seymour? Também um rejeitado. Assiste no corredor, na reunião dos rejeitados, 2 mulheres e 4 homens. Seymour mais 5, 6. Na reunião dos rejeitados, das 2 meninas rejeitadas e dos 4 rejeitados, a história diz que no dia 9 de abril de 1906 o Espírito desce. Todos são cheios pelo Espírito e começam a falar em línguas estranhas. Eles estão falando em línguas estranhas. Essa língua que você tem, que você só usa no louvor. Eles estavam orando essa língua que a gente é acostumado a orar só no louvor, ou só no culto de sábado, ou só na conferência, no acampamento. Eles estão orando essas línguas. Eles estão orando, e o espírito deles, o homem interior, sendo edificado. Porque quando nós oramos em línguas, nós não compreendemos, mas nós estamos alargando o nosso homem interior. A única função do dom das línguas estranhas é para edificar o seu homem interior. O de Atos 2 é para a pregação do Evangelho. O dom de línguas estranhas é para que você se edifique. Eles estão orando, o Espírito vem, eles estão orando em línguas. E a história vai dizer, e aí, se você não tiver fé para isso, eu tenho. Eu quero que você tenha fé para isso.
A história diz que uma nuvem de glória entrou naquela casa, de tal forma que as crianças, e quem eram as crianças? Algumas delas eram filhas dessas duas moças. Uma delas chamada Julia Hudkins, ela tinha 4 filhas, as 4 estavam lá. E elas estão brincando de pique-esconde no meio da nuvem de glória. Que nuvem de glória é essa? A Shekinah. A Shekinah entra, eles estão brincando de pique-esconde, essas crianças, nessa nuvem de glória. E o que aconteceu depois disso, João? É bom citar algo. A Agnes Osman, aquela menina de 23 anos, filha de húngaros, depois de ter sido cheia pelo Espírito e falar em chinês, sabe qual foi o fim dela? Ela morreu pregando o Evangelho na China. Ela era contemporânea de Hudson Taylor, contemporânea de Roland Allen. Ela entregou a vida dela para o Evangelho. Porque todos que são cheios pelo Espírito perdem o controle das suas próprias vidas. Agnes Osman foi uma das primeiras mulheres da história a abraçarem o celibato como estilo de vida. Ela tinha um sonho na sua adolescência, o sonho de se casar, e ela estava se guardando para isso. E aí depois você estuda a história, vale a pena. Você vai encontrar em alguns livros que não foram traduzidos, mas você faz esforço, vai te dar um gás, mano. Você é confrontado lendo tudo isso. Mas ela entrega o sonho, porque ficaria muito mais difícil ela ir para a China casada. Então ela prefere abraçar aquela nação chinesa em troca do seu sonho de construir uma família. E obviamente ela fez isso porque tinha chamado para tal. Então ela tinha graça para isso. Assim como Vonice Milhomens, uma mulher que toda mulher e todo homem brasileiro, e não brasileiro, mas principalmente brasileiro, e principalmente mulher, precisa conhecer. Você que é adolescente, você é jovem, principalmente você. Ela mora a menos de 600 metros da Praça do Céu na Terra. Em algumas reuniões, em 2 reuniões, eu me lembro de 2 reuniões, onde ela passou pela praça, estendendo a mão dela, orando, para que a vontade de Deus fosse feita ali. Meu pai fica em cima da praça, e meu pai conhece a Vonice Milhomens como um bom brasiliense. E quando ele viu a Vonice Milhomens, ele percebeu a sua oração. E ela dizia: Pai, seja feita a sua vontade aqui, no meio desses jovens. E na outra vez, ela marchou ao redor da praça, dizendo que seja feita a sua vontade aqui nessa praça. Agnes Osman, com um chamado semelhante, ela morreu sem nunca ter se relacionado com homem. Ela perdeu o controle da sua própria vida. Você tem convicção que você deseja ser cheio pelo Senhor? Muitas vezes nós oramos: Deus nos encha. É uma oração perigosa. Muito perigosa. Deixa eu te falar, você não orou para você se converter. Você não conseguiu orar. Porque para você orar, você antes precisa nascer de novo. Pelo menos para fazer uma oração bíblica, você precisa nascer de novo. Você não orou para você se converter. Você estava desgarrado do Senhor, Ele te encontrou. Então você nunca orou: Deus, que o Senhor me converta. Não é uma oração que a gente faz. Ele não se encontrou de repente. Agora, tem uma oração que todo nascido de novo tem, ou melhor, pode fazer. A oração para que Deus te encha. Agora, para você fazer essa oração, você tem que calcular: eu estou disposto. Você não precisa estar pronto. Eu estou disposto para entregar tudo. Eu estou disposto para ser transformado para sempre. Deixa eu te falar, sabe por que Deus não dá muitas línguas de Atos 2? Porque a igreja não quer pregar o Evangelho. Deixa eu descer. Sabe por quê? Deus, ouça isso, sabe por que Deus nos enche? Não nos enche como Ele encheu aqueles homens em Atos 2. Eu não sei você, mas eu não me atrevo a dizer que Ele me encheu como Ele encheu aqueles homens. Viajando o mundo, eu ainda não vi isso. Deus não nos encheu como Ele encheu aqueles homens e aquelas mulheres em Atos 2, aquele povo, porque nós não estamos com o coração na missão de Jesus. Aqueles homens estavam lá porque eles estavam com o seu coração na missão de Jesus. Nós desejamos cumprir a missão de Jesus. Nós desejamos cumprir o mandato que Ele nos entregou.
Quando Deus viu o coração daqueles homens, não apenas as suas orações, mas o coração deles, Deus disse: eu vou encher esses homens, porque eles estão dispostos, eles não estão prontos, porque eu ainda não derramei meu espírito sobre eles. Então eles não estão prontos, mas eles estão dispostos. Então eu vou derramar o meu espírito sobre eles. E o que aconteceu? Eles começaram a falar em línguas diferentes, terrenas. Deixa eu te falar, eu tenho uma tese. Sabe por que Deus nos dá muitas línguas estranhas e não línguas terrenas? Talvez a resposta está na nossa espiritualidade. Porque a gente ama somente o lugar secreto. Ama os cultos e as conferências e os eventos. Se a gente amar da mesma forma a missão de Jesus, pense com a mente de Deus. Seja um pouco atrevido. Pense com a mente de Deus. O meu filho João, ele só vai ali nos eventos, pá. Ele tem uma vida ali. Ele vai para um culto de domingo, aí depois ele vai para uma conferência. Aí ele está ali aos meus pés. Espírito Santo, ele falando com ele mesmo, né? Não são pessoas distintas. Então ele olha para ele mesmo e ele diz: vamos dar uma língua estranha. Porque a língua estranha é para quê? Edificação pessoal. Ele pode te dar essa língua e esse dom se você viver numa ilha sozinho. Já parou para pensar nisso? Se você viver numa ilha sozinho, tá aí o dom. Já vai servir para algo. Agora, se ele nos encontrar com o mesmo coração na missão de Jesus, principalmente Deus, aquele filho ali na rocha, ele não quer viver um cristianismo solitário. Aquele cara ali, aquela minha filha, meu filho, ele deseja pregar o evangelho. Ele deseja abraçar a minha missão. Ele deseja servir os pobres, os necessitados. Ele deseja, ganhar os moradores de rua para mim. Ele deseja ser um pai de órfãos e mãe de viúvas. Ele deseja pregar o evangelho nas nações. Faz sentido ou não faz Deus pegar e olhar para ele e dizer: eu vou dar para eles dons de línguas terrenas distintas? Vamos lá. Aleluia. Faz sentido ou não faz? Eu vou dar dom de palavra de conhecimento. Por que ele dá dom de palavra de conhecimento para quem não deseja abraçar a missão de Jesus? Para quê? Palavra de sabedoria para quê? Dom de profecia para quê? E meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo em dias onde os céus estão literalmente rasgados. Nós estamos vivendo em dias onde Deus está completamente disponível. Ele tem esse desejo e essa disponibilidade de derramar o seu Espírito sobre nós, como Ele derramou em Atos 2, como Ele derramou no avivamento de Gales, de Azusa, no avivamento das Ilhas Fiji. Por que, João? Deus te disse? Não, se Deus tivesse me dito, aí você faria o que a Bíblia recomenda. Você questiona para depois aceitar como palavra de Deus. Eu digo pelas Escrituras, porque nós estamos vivendo nos últimos dias da terra. E Jesus só não voltou porque o Evangelho não foi pregado a todos os povos. Todos os sinais que ele citou em Mateus 24, como antecedentes, como sinais da sua volta, todos eles aconteceram. Guerras acontecem não é de hoje. Rússia e Ucrânia não chega nem nos dedos da guerra que aconteceu na China com Mao Tse Tung. Só Mao Tse Tung dizimou 550 milhões de pessoas. Sabe o que é 550 milhões de pessoas? Na dinastia chinesa, 550 milhões foram mortos nessa guerra, que perdurou por anos e anos. Fome não é de hoje. Nos escritos dos soldados romanos que foram enviados por Nero no ano de 63 depois de Cristo, eles vão para o norte da África, para nações como Tunísia, Líbia, Argélia e Marrocos, que não tinham esse nome na época. E quando eles voltam com uma carta. Eles escrevem uma carta como se fosse uma carta de leitura de campo. E eles vão entregar para Nero, que já não era Nero, era o sucessor, se eu não me engano, o rei Dionísio. E nessa carta que foi encontrada 300 anos depois, tinha uma informação um tanto quanto curiosa. Os soldados romanos afirmam que encontraram no norte da África. O norte da África, hoje, representa a parte mais nobre, mais rica da África. De tal forma que o norte da África é mais evoluído, alguns lugares, é mais rico do que o leste europeu. Romênia, Bulgária, Croácia,
Montenegro, Sérvia. Eles encontraram crianças mais magras do que o poste romano. Sabe quantos centímetros tinha um poste romano naquela época? 5. Literalmente eles encontraram crianças que nós encontramos hoje no sul, leste e oeste africano. O que nós podemos dizer, e aqui você não precisa de fé para crer, aqui é um fato, é ciência. Você só recebe. A fome na África não é de hoje. Catástrofes naturais não são de hoje. Peste, no tempo que Paulo visitou Atenas em Atos 17, já tinha uma. A peste de Atenas começou 200 anos antes de Cristo. As pestes duravam muito mais por conta da medicina, que não era avançada. Então todos os sinais que ele citou acontecem desde o tempo em que essas palavras foram proferidas. O que falar dos primeiros falsos profetas? O que falar de Montano? O que falar do espírito do anticristo desde lá do tempo de Jesus? Nós não temos ainda o anticristo, ou anticristo, mas o espírito há muito tempo. Agora, tem um sinal que ele citou lá que ainda não aconteceu. O evangelho não foi pregado a todos os povos. Isso daqui me empolga, por quê? Isso é óbvio. O principal sinal da volta de Jesus, a partir de toda essa análise, não é um mundo destruído com a fome, guerra, peste ou catástrofe natural. O principal sinal da volta de Jesus é uma igreja gloriosa e apaixonada por Ele, que diariamente está calçando as sandálias do ID, indo por todo mundo pregar o evangelho a todos os povos. Deixa eu te falar, você nunca parou para se perguntar por que Jesus não voltou ainda? Eu cresci num contexto onde era falado muito da volta de Jesus. Então logo quando eu voltei para Jesus, e eu li ali Mateus capítulo 24, eu me questionava, porque ali Jesus disse: e antes do fim, o evangelho do reino de Deus será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Mas o evangelho alcançou todas as nações. Jesus mentiu? A Bíblia de fato é palavra de Deus? Se a Bíblia é palavra de Deus e Jesus não voltou, e o evangelho foi pregado a todas as nações, a menor nação do mundo, Tuvalu, tem 10 mil habitantes. Tem uma igreja lá com 37 pessoas. Eu puxei esse dado numa agência missionária, a agência Haggai, do grande John Haggai. Tem uma igreja lá com 37 membros. A menor nação do mundo, que é uma ilha que foi descoberta pouco tempo atrás, tem crente. O evangelho alcançou todas as nações. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus ali não estava falando sobre nações. Ele estava falando sobre outra coisa. E aí você vai e você não precisa de revelação. Deus diz o que é. Você só pega o original. Nações ali é etne. Etne é etnias. Jesus nunca se referiu a nações-estado, porque nações-estado naquela época eram Espanha, China, Índia, Itália, Império Romano. Nós tínhamos poucas nações. Inglaterra não existia, a Alemanha não existia, Turquia não existia, Grécia existia, Japão não existia. Se Jesus naquela época se referiu a povos, é óbvio que ele não estava se referindo a nações-estado, porque existiam pouquíssimos. O que era o Brasil quando Jesus declarou isso? Um espaço geográfico onde tribos indígenas viviam. O que era o México? Espaço geográfico dos astecas. O que era o Chile? Espaço geográfico dos maias. O que era o Peru? Espaço geográfico dos incas. O que era os Estados Unidos? Espaço geográfico onde viviam 115 tribos ameríndias. O que era o Japão? Os Ainus. E aí você chega a algo interessante. Jesus não pensou em nações, ele pensou em etnias. E aí muda muita coisa, porque se fossem nações-estado, a gente está falando de 300 povos mais ou menos. 300 nações mais ou menos estado, né? Etnias, e eu estou estudando muito atualmente antropologia, para juntar com missões e dar um negócio massa. Como missionário, eu tenho que estudar. Desde o início da pandemia, eu encontrei algo interessante. São 15 mil etnias. Sabe quantas delas nunca ouviram o evangelho? 4.237. Das 4.237, 4.181 são de etnias orientais. Agora segura que eu vou te citar um dado. E você tem que glorificar Deus. E agora vamos para o campo da fé. Até agora ciência, só fato, dado. Agora vamos aqui para o campo da fé. Em 2008 fizeram estudo na China. E na verdade também é ciência, são dados. Identificaram que tinha 0,8% de cristãos na China.
Tudo que eu falar, você pode googlar lá, pesquisar. Vá atrás e vai achar. Principalmente esse que eu vou citar agora. Em 2020, por conta da pandemia, fizeram um estudo demográfico na China, perguntando nome, sexo, idade, pá, porque é uma nação muito grande que cresce, então precisa ser feito. Então eles vão atualizando. Em 2020 eles encontraram algo interessante. E essa pesquisa foi feita na rua, na China. O número saltou de 0,8% para 4,1% de cristãos na China. Aí você pensa, é pouco, eu estou falando de uma nação que tem 1,5 bilhões de pessoas. João, e o que isso tem a ver com a volta de Jesus? E o que isso tem a ver com as etnias? 4.237 etnias que nunca ouviram o evangelho. Dessas, 4.181 são de etnias orientais. Eu não preciso traduzir. Por que Deus está pegando a China? Só para encher a igreja? Os olhos dele estão nessas 4.181 etnias orientais que nunca ouviram o evangelho. Na antropologia é ensinado e na sociologia que para um ocidental se conectar com o oriental, se for de capital paulista, sai daqui, vai para uma capital de um país oriental, Índia, Nova Delhi, China, vai Pequim, vai Japão, demora mais ou menos 5 anos para você se conectar, para o cara te ouvir. Ele vai te ouvir daqui 5 anos. Quando é interior, salta para 8 em média, para ele virar seu colega, seu amigo, te chamar para casa dele. O que nos interessa é para pregar o evangelho, vamos lá. Agora, falando em tribo, mais ou menos 15, 20 anos. É por isso que, se você está aqui e você diz, eu tenho chamado missionário, eu tenho chamado para as nações, eu estou querendo te dizer que, certo, você já está entregando 15 anos da sua vida só para se conectar com eles. A não ser que você vá para esses lugares abrir igreja para brasileiro. O que não é missão transcultural. Missão cultural é. Transcultural não. Nunca foi sobre geografia. Sempre foi sobre povos. Apocalipse 5:8. Ele vai abrir o livro, o selo. Cara, isso daqui é sensacional. Com selo na mão, ele vai dizer o nome de cada povo, tribo, língua e nação que ele comprou com o sangue dele derramado na cruz. Agora, juntando com Romanos 2, como é que ele vai chamar, convocar cada povo a se prostrar? Com a pregação do evangelho antes. Por que Jesus não voltou? O evangelho ainda não foi pregado. É por isso que nesses dias, toda igreja que não se tornar missional vai ficar para trás. A nuvem do Senhor vai sair. Porque só estão pensando em seus bairros e cidades. D.A. Carson disse: se você só ora pela sua igreja e pela sua família, você é egocêntrico. Deixa eu te falar, você é missionário transcultural. Você só não sabe. É diferente de afirmar que você vai atravessar o oceano para pregar o evangelho. Disse que você tem chamado missionário, não que você vai atravessar. O que você tem que saber hoje é: Deus, eu vou fazer missão com bolso, abençoando quem está indo. E aí entra o dom de prosperidade. Se você estudar 1 Coríntios, lá naqueles dons, a gente não presta atenção, mas tem um dom de que é a minha treta com a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade diz: todos serão ricos. Não serão. Não serão, nunca foram. E qual o problema? E Deus abençoa alguns para quê? E quando você reparte, que é diferente do comunismo. Quando você reparte, o que ele faz? Multiplica. Não tem nada de comunismo, nada de socialismo. Aí Tim Keller diz sobre riqueza. Tim Keller: existem ricos no reino de Deus, mas todo aquele que é rico se prostra ao Senhor, ele vai repartir. Em alguns momentos você vai ficar menos rico, mas vai multiplicar depois. Se tu estudar como Tim Keller lida com dinheiro, você vai chorar de arrependimento, como eu fiz e a Clara viu. Eu fiquei, irmãos, um mês angustiado.
Eu só vou contar um negócio aqui para constranger alguns. Todos nós. O sonho dele é Maldivas. Sabe por que não foi até hoje? Porque ele pastoreia uma igreja que todo mês aparecem 5, 10 moradores de rua que não têm o que comer. Aí ele tem esse dilema. Cara, como é que eu vou para Maldivas? Tem 10 membros meus ali que não têm o que comer. Eu não consigo sendo pastor deles. E ele faz isso. Aí você julga. Sabe quantos livros Tim Keller tem? 14. Dos 14, 8 é best-seller. Ele vive o evangelho. Ele vive. Se for lá nos Estados Unidos, faz um favor. Eu vou lá. Eu vou na Bethel, mas eu vou na Redeem Church, lá em Nova York. O palco onde David Wilkerson fez o que fez. Você tem chamado missionário. A pergunta é: você vai com bolsa abençoando quem vai? Você vai com joelhos intercedendo? Ou você vai com seus pés? Essa é a sua pergunta que você tem que fazer hoje. Por que Deus está pegando a igreja chinesa? Porque Ele deseja alcançar essas tribos étnicas que nunca ouviram o evangelho. Estima-se que em 2050 a maior igreja do mundo será a igreja chinesa. É só você fazer a conta. 4,1% lá é 1,5 bi, né? 4,1 lá, aqui é 27%. O Brasil está em 33% de evangélicos. Ou seja, em números, a diferença deles, em números, é de 6%. E tem uma análise a ser feita. 4,1% na China, na rua, diz que é crente. Pegaram, né? Lá não é igual no Brasil, que você responde o IBGE na sua casa: sou crente. E o cara diz: valeu. Lá, quando você fala que você é crente, o cara já ri da sua cara. Se 4,1% diz que é crente, você pode colocar aí um pouquinho mais, deve ser 5%. Porque lá você é crente, você não ganha nada, pelo contrário, você perde. Lá para eles faz muito sentido você perder a vida para ganhar. Você não precisa de um estudo ali bíblico para o cara entender. Você prega 5 versículos e diz: sim, isso faz sentido, porque eu vivo desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Então, a pergunta que Deus nos faz, eu não te faço essa, Deus nos faz, é: o que vocês estão fazendo com aquilo que eu estou entregando para vocês nos cultos? Deixa eu te falar, eu penso que Ele vai me cobrar por cada experiência que Ele me deu. Você ficou 2 horas ali imergidos em mim. Cadê o cara lá, o seu vizinho? Por que você não falou do meu amor para ele? O seu vizinho, era o seu vizinho. Deixa eu te falar, Ele não vai te cobrar pelo ganho de almas, porque você não tem o poder de converter ninguém. Ele que converte os nossos corações, mas Ele nos cobra pela pregação do evangelho. Nunca Ele disse: vão por todo mundo e ganhem almas. Ele disse: vão por todo mundo e pregam o evangelho. Então Ele vai te cobrar da sua pregação, irmão. Ele vai nos cobrar por isso. Por que você não praticou justiça social na sua cidade? João Paulo, Clara, por que vocês não fizeram isso? Porque Deus me ungiu para chapar, só chapar. Para eu colecionar experiências com Deus. E Ele me ungiu para apregoar as boas notícias aos pobres, os necessitados, limpar os leprosos, curar os enfermos. Por que Deus te unge? Para que a missão dEle seja feita. E por que a missão dEle deve ser feita? Porque Ele quer voltar com o seu selo na mão, os selos na mão, para convocar cada povo de tribo, língua e nação a se prostrar. Você já imaginou Jesus dizendo: italianos, se prostrem? Os italianos, franceses, se prostrem. Totonacos, mexicanos, que foi a tribo que a gente pregou em janeiro, se prostrem. Yanomami, se prostrem. Concobas, africanos, se prostrem. Incas, maias, astecas. Já para pensar que o destino da sua vida pode estar no seu sobrenome?
que você tem um sobrenome italiano? Porque o Catarina tem. Por que você tem descendência alemã? Quando eu fui na República Dominicana, no penúltimo dia da nossa viagem, eu fui pego por Deus. Porque eu descobri que o Evangelho alcançou a América por lá. Nunca que eu ia descobrir, nunca. República Dominicana? Por que eu conheço a República Dominicana? Punta Cana. Eu estava lá, e a Clara sabe que eu amo história, sempre fui um péssimo aluno, mas história e geografia sempre amei. E aí quando eu cheguei lá, eu fui pesquisar algumas coisas e descobri que o Evangelho alcançou a América em Santo Domingo, capital da República Dominicana. O primeiro índio batizado na América foi lá, pelo Frei Paulo, um frei italiano, que foi na mesma embarcação que Cristóvão Colombo. Ele chega ali, os espanhóis, ele chega e ele batiza. Teve um índio que não foi assassinado por conta desse frei. Queriam assassinar ele porque não queria se batizar. O frei disse: cada um tem o seu tempo. Tá lá estampado. E quando eu cheguei lá, e eu lendo tudo isso, vendo tudo isso, Deus me disse: João, vai chegar um tempo que vocês não vão pensar nas nações somente para turistar. Vocês vão pensar nas nações como um lugar onde pessoas precisam ouvir o Evangelho. Vocês não vão usurpar das nações, vocês vão servir as nações. Eu fiquei tão louco que aconteceu um negócio que eu vou te mostrar. Pode soltar os vídeos para mim? E tenta soltar aquele que tem uma moça. Tem uma moça no vídeo, você vai ver aí. É o único vídeo que tem uma moça. Esse. Olha o que aconteceu comigo. A gente voltou de Santo Domingo e aconteceu isso. Pode aumentar para mim, por favor. Obrigado, Jesus. Graças. Sim. Pode voltar um pouco, por favor, e aumenta um pouquinho. Obrigado, Jesus. Graças. Sim. Es muy amable. Sí, sí, sí. Bien. Claro. O Espírito Santo está acá. Amém. Eu sempre sou uma pessoa que, Miro. aunque eu não seja cristiana. Tá. Não deu para ouvir bem, mas isso foi do lado do nosso hotel. Na minha lua de mel, eu vivi algo que eu nunca esperava viver. Falei de Jesus. Agora foi. Obrigado, Jesus. Graças. Eu me amo muito. Sim. Es muy amada. Perdão. Sí, sí, sí. Bien. Claro. O Espírito Santo está acá. Amém. Eu sou muito creyente, eu sou uma pessoa que, Miro. aunque não seja cristiana. Isso daí aconteceu no hotel que a gente não estava hospedado. Foi um milagre. Você não entra no hotel que você não está hospedado. Todo hotel, Punta Cana, em qualquer lugar, se for resort, tem lá a pulseirinha. A nossa pulseira era branca, a do hotel era preta. O inverso, o contrário. Deus vem sobre mim e a gente está lá de frente para a praia, eu e a Clara. O Espírito Santo veio sobre mim e ele disse: vocês vão no outro hotel, nesse contexto. Vocês não vão usurpar das nações, vocês vão servi-las. Porque a história da República Dominicana é essa. Ela foi literalmente usada. Eu queria usar outra palavra, mas ela foi usada. Usada. A gente está lá, de frente para a praia, o Espírito Santo veio sobre mim e ele diz: vocês vão no hotel do lado, 2 quilômetros. Do lado, mas é 2 quilômetros. Vocês vão andar um pouquinho e você vai falar do meu amor para uma filha minha que está afastada de mim. Ela está lá. A gente saiu, eu falei para a Clara e ela foi. A gente está indo junto ali na beira da praia, a gente está andando. A gente passou por um hotel, não era esse hotel, a gente passou pelo outro e entrou nesse outro. Chama Hotel Barceló. Esse Barcelona, eu lembro de Barcelona, eu lembro desse hotel. Quando a gente entrou lá, na entrada, né? Aí você, na entrada onde você faz o check-in, essas coisas. Eu falei: mano, como é que a gente vai entrar aqui? Eu vi logo que a pulseira era preta. Eu falei: não tem como entrar aqui, a nossa é branca, e se tira. Todas as opções são ruins.
não sei se é pior tirar, mas se tirar, aí para voltar para o nosso também vai ser meio ruim. Falei, vamos continuar com a sua pulseira. Aí Deus falou bem assim, ó, eu vou cegar, nunca ouvi isso, mano, nunca mais ouvi isso. Eu vou cegar os olhos do segurança e vocês vão passar. Eles não vão perceber. Eles não vão perceber vocês. Acredite você ou não. Por isso que eu mostrei o vídeo. Porque só fala, talvez fica difícil de acreditar. A gente passou. Os seguranças deram um bom dia. Olharam pra gente. Teve um deles que meio que puxou assunto. E eu botei o braço pra trás. E eu com a cara de quem estava devendo alguma coisa. A Clara, ela tava de boa. Eu não, mano. Falei, velho, eu tô numa nação que não é minha. Meu Deus do céu, mano, o que eu tô fazendo? O cara meio que puxando assunto. Eu sou brasileiro. Aí ele começou a fazer piadinha de futebol. Aí, meu Deus do céu, ele vai perceber. Aí um amigo dele chamou ele para resolver o negócio. Aí eu, ufa. A gente entrou. A gente passou ali por alguns quartos, e chegamos no resort, na parte das piscinas, de frente para o mar. Tinha algumas cabanas, talvez 5, 6. A entrada das cabanas era virada para o mar. Aí eu estou andando em direção às cabanas, Deus me disse, ela está bem ali, ó. Apontou. Era a terceira. Era quase a do meio. A gente dá a volta. E eu estou orando, Pai, me dê mais amor, me dê mais compaixão. Amor e compaixão é a chave. Eu nem peço muito palavra de conhecimento. Porque eu fui conhecer a palavra de conhecimento em 2018. Então até lá eu só pedi amor, compaixão, que era o que eu sabia que Deus tinha para dar. E eu orei, igual no meu novo nascimento, no início da minha caminhada. Pai, me dê compaixão. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher. Essa, Ângelo, dominicana, filha de haitianos. Quando eu olhei para ela, e eu não pedi, eu não orei. Quando eu olhei para ela, eu vi a região do ombro dela e da barriga quente. Sabe aquela propaganda de Doril que você toma, de remédio, passa na televisão, aí o remédio vai descendo e vai mostrando a região onde ele atua? Foi basicamente aquilo. Eu vi essa região e essa região quente. Estou trocando ideia, conversando, me apresentando, tentando ganhar ela para mim. Primeiro você ganha ela para você, depois você ganha para Jesus. Toda aquela questão. Pá, ela gostou de mim, vi que ela tinha gostado de mim. Falei, então, Ângelo, eu sou cristão e não sei se você crê em Deus. Ela, sim, eu creio em Deus, creio muito em Deus. Falei, bom, quando eu olhei para você, aí eu contei toda a história, pá, vim aqui, quando eu estou em outro hotel, ela se assustou, como é que vocês entraram aqui? E eu contei, inclusive, ó, Deus cegou os seguranças ali. Aí ela, cegou? Como assim cegou? Falei, não, eles não viram nada, mas eles estão chegando até agora, eles não estão... Aí, meu Deus, eu falei, nossa, meu Deus. Aí eu falei, então, e quando eu olhei para você, eu contei toda a história, eu vi a região do seu ombro e da sua barriga quente. E eu soltei, Deus quer te curar. Aí ela, bom, eu não estou enferma, mas aí ela falou bem assim, mas a minha mãe, aí quando ela falou, minha mãe, aí ela, meu Deus, ombro e barriga? Eu falei, sim, ombro e barriga. Intestino? Eu falei, sim, intestino. Falou, minha mãe, olha a história, minha mãe fraturou o ombro, foi no hospital, lá em Porto Príncipe, no Haiti. Ela foi tratar o ombro. E lá no hospital, ela descobriu que tinha que fazer cirurgia. Ela ficou internada para fazer cirurgia. Fez a cirurgia e ela pegou uma bactéria. E a palavra que ela usou é tipo, ela está com um pólipo. Ela está com pólipos no intestino. E ela está internada agora. Aí ela começou a chorar. A gente orou por ela. Quando terminou, aí foi essa hora que a Clara começou a gravar. Aí esse vídeo está cortado. Mas aí eu falei, ó, Deus está curando a sua mãe, porque também Ele deseja encontrar o seu coração. Porque ela tinha falado que estava afastada de Jesus. Deus me trouxe aqui porque Ele deseja encontrar o seu coração. Aí mostra a parte, ela chorando. Ela diz, eu sou muito amada por Deus. Eu sou muito amada por Deus. Eu sou muito amada por Deus. Na minha lua de mel, eu vi uma alma entregando seu coração para Jesus. Deus ama as nações. A gente estava agora no México, subimos um vulcão, 5.000 metros, 5.237 metros acima do mar. Um vulcão chamado Popocatépetl. A gente está subindo essa montanha, a gente estudou o México e a gente descobriu que tem 2 etnias lá que nunca ouviram evangelho. Eu esqueci o nome da segunda, mas essa daqui que a gente estudou mesmo são os Totonacos. 9.000 pessoas vivem no mundo ainda dessa tribo.
9.000 nunca ouviram evangelho. A gente subiu, não para pregar porque demora para pregar, a gente subiu para brincar com as crianças, tentar conexão, depois a gente tentou uma conexão com os pais, para então lançar o evangelho. A gente subiu lá e começou a brincar com as crianças. Eu estou brincando com as crianças, eu vi que elas tinham gostado de mim, da galera. Deus falou bem assim, vocês não vão se apresentar, porque elas não serão transformadas sabendo quem vocês são. Elas não precisam saber o nome de vocês. Vocês vão presenteá-las, e a gente deu um bando de presente, e você vai falar, você não vai falar o seu nome, você vai falar o nome de Jesus. Você vai falar que quem fez tudo isso foi Jesus. Eu falei, eu já estou indo embora, e o motorista traduzindo em língua totonega, agora a gente está indo embora, e o meu nome é Jesus. Glória a Deus. E lá na frente, quando vocês se lembrarem desse dia, vocês vão se lembrar desse nome, Jesus. Jesus. As pessoas não precisam saber quem você é, elas precisam saber quem Jesus é. Eu sou um pequeno Cristo. Quem você é? Eu sou um pequeno Cristo. Eu sou um pequeno Jesus. E na verdade falar que é pequeno Cristo é mais cabuloso ainda, porque Jesus é nome, Cristo é identidade. Você falar pequeno Jesus, na verdade isso é normal. Agora você falar pequeno Cristo, você está sendo muito ousado. Cristo não é sobrenome. O que o Espírito Santo quer fazer com a gente? É que eu chego no fim e desejo nos encontrar, e a gente precisa lutar com Deus hoje. Posso falar com um dos nossos maiores erros? Presta atenção nisso, é que eu vou encerrar. Os meninos já podem subir da banda. Ouça isso. Um dos nossos maiores erros é sermos encontrados pelo Senhor, termos encontros com Jesus, mas a gente sair desses encontros sem uma palavra de Deus. Deixa eu te falar, Jacó está lutando com Deus. Eles estão travando uma luta. Aqui é Deus. Se você estudar, eu fiz um estudo com um dos melhores comentaristas bíblicos. Peguei lá, eu tenho um sogro, mano, que é presbiteriano. Só que não é qualquer um presbiteriano. Mano, ele sabe muito, mano. Ele é presbiteriano pentecostal. Na verdade, é reformado pentecostal. Então é bom. É muito bom. E ele nos deu, ele me presenteou com livros. E ele foi um dos responsáveis por começar a ler muito. Eu tô lendo demais. Inclusive é um vício hoje que eu tomo cuidado. Eu preciso tomar cuidado. Mas aí eu peguei lá o comentário bíblico do F.F. Bruce, que é um dos melhores. E aí eu descobri algo interessante. A experiência que Jacó teve ali em Gênesis 32 foi com o próprio Deus. Olha isso. E ali foi uma experiência com uma espécie de teofania. Olha que profundo. Da mesma forma como Deus se esvaziou para tomar a forma de um homem em Cristo, Jesus, ele se esvaziou também, gente, isso é muito forte, em Gênesis 32. Ele se esvazia de si mesmo, toma momentaneamente a forma de um homem, isso daqui é loucura, e acontece uma teofania. Deus está encarnado em um homem. Ele se esvazia completamente dele mesmo, toma a forma de um homem e vai se encontrar com Jacó sozinho numa tenda. Jacó acorda, eles se olham e estão lutando. Para F.F. Bruce, a luta é como se fosse um sumô, porque porrada assim não faz sentido. Então foi uma espécie de sumô, um empurrando o outro. Eles estão se empurrando. Jacó está pensando que esse homem é um homem como eu e você somos. Eu estou lutando com um ser humano. No meio da luta, esse homem Deus, esse Deus homem, toca na coxa de Jacó. Quando ele toca na coxa de Jacó, Jacó percebe, aqui eu não vou entrar nos detalhes do porquê, mas tem uma linha de raciocínio. Ele percebe que aquele homem na verdade era o próprio Deus. E quando ele cai em si, ele diz: meu Deus, esse cara aqui não é um ser humano, esse cara aqui é Deus. Ele se prostra e ele diz: eu não vou deixar você sair da minha tenda sem antes você me abençoar. Olha a fome. Deus, já que você foi no metanoia,
Já que o Senhor entrou na rocha, já que o Senhor me encontrou no meio daquele louvor, ali daquele culto, já que o Senhor me encontrou no meio da pregação no Cantarino, é o seguinte, eu nem pedi, eu nem orei, eu fui para um culto qualquer, mas já que o Senhor me encontrou, é o seguinte, não saia daqui sem antes me abençoar, porque eu tenho fome de você, eu tenho sede, eu estou sentindo você aqui, no meio da palavra da Clara, eu estou sentindo da do João, estou sentindo a do Cantarino, eu senti ontem no Rodolfo. Deus, o Senhor quer me tocar? Se o Senhor, deixa eu te falar, Jacó não pediu, mas ele foi à tenda. Suas maiores experiências com Deus serão em dias que você nem orou. A última coisa que você pensou foi em Deus te visitar, mas Ele quis e Ele te visitou. Deixa eu te falar, você não vai ver Deus, mas vai perceber no que? E aí cada um tem a sua forma de perceber Deus. Eu sou muito sensitivo, então eu sinto, mas é dentro de mim. Talvez você sente fora. Cada um sabe quando Deus está próximo. Talvez durante a palavra você sentiu. João sentiu no meio da pregação. Talvez foi no meio do louvor, do primeiro culto. João sentiu Deus me visitando. Vai deixar ele sair? Não se contente com uma experiência. Se Deus está te tocando, peça uma palavra. Deixa eu te falar. Sabe por que muitas pessoas não destravam em seus ministérios? E eu vou colocar a vida como um todo. Porque você se contenta com uma experiência, com toque. A toque não te dá garantia de nada. Deus, o Senhor me tocou. E as nações? Ele vai responder: eu não falei nada, eu só te toquei. Agora, se sair da boca de Deus uma palavra, vai acontecer. Por quê? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e cumprir. Agora, se ele te toca, que garantia você tem? Nossa, o culto foi muito bom, fiquei 2 horas ali, ele me tocou. Aí você pergunta, qual foi a palavra que ele te deu? Aí fica o vácuo. Não foi grande coisa. Você não teve uma palavra, você não tem garantia. Pode ter sido uma experiência para te santificar. É muita coisa, sim, mas você não tem uma palavra. Eu quero te estimular a você lutar com Deus e pedir uma palavra para Ele. Sabe por que eu viajei 6 anos? E é a primeira vez que eu vou abrir com câmera. Eu já abri alguns meses atrás em igrejas e não tinha câmera. E eu vou abrir aqui. Eu sei que está ao vivo e eu sei que vai ser postado. Eu viajei 6 anos com a minha rainha, a mulher que sempre lutou por mim, usando drogas. Minha mãe. Minha mãe foi usuária de cocaína. Sabe por que eu viajei 6 anos e servi Jesus, entrando em baladas, em raves, em cadeias? Sabe por que eu não parei? E mano, eu sei que isso é comum, mas eu e minha mãe era mais do que o normal, porque na minha overdose, quem estava comigo na beira da cama foi minha mãe, quando eu tinha 15 anos de idade. E eu fiquei 27 dias no hospital, 17 na UTI. Os médicos me estudaram durante 27 dias. Porque eles queriam explicar como é que um cara tomou um LSD e ficou do jeito que ele ficou. Aí foram encontrar no estudo a partícula do LSD em cima de um tecido do meu coração. O que é impossível, ou quase impossível, para a ciência explicar. Parte no tecido do meu coração. Eles não sabem se do dia ou de... Eu já usei muito. Quando eu abri os olhos, minha mãe estava lá na minha frente. E minha mãe usando. Mas eu tinha uma palavra que Deus me disse. Acredite você ou não. E nunca mais aconteceu. Ele usou um animal para falar comigo. E ele disse: sua mãe vai voltar para mim. Sua mãe... Sabe quantas vezes minha mãe internou? 19. 19 internações. Desde os meus 14 anos de idade. Eu perdendo minha mãe para internações. Minha mãe internou tem 3 semanas. Mas ela ficou 5 dias. Mas não pela droga.
Hoje ela está limpa. Mas como ela tem muita depressão, aí dá os picos. E geralmente quando é muito frio, aperta. E como ela gosta da clínica, porque ela fez amigas, ela foi. Então não foi para se internar. Mas a minha mãe foi dopada para o meu casamento. Com a cuidadora dela. Mas vocês nunca viram falar da minha mãe como usuária de drogas. Ela nunca foi, em sua identidade, uma usuária de drogas. Você pode puxar toda pregação. Eu falar da minha mãe como? Intercessora. Minha rainha. Porque a cocaína não define minha mãe. Nunca definiu. Você precisa de uma palavra. Você que está casado. João, estou tentando, filho tem 10 anos. Se Deus te tocar hoje, você não tem garantia nenhuma. Se sair da boca dele que você vai ter um filho, aí é duas ou uma. Ou você descansa, provando que você é crente, que você nasceu de novo. Porque você tem que ter fé. Se tu querer que Deus existe, que Ele não é homem, se Ele falou que você vai ter filho, você já tem. Você já tem. Você não viu porque não está no crono, já está no Kairos. João, estudo para passar em medicina tem 3 anos. Se você tiver uma palavra, você estuda 10. Você tem palavra, irmão, para pensar. Se eu tenho a palavra, eu tenho a promessa, acabou. Vou descansar, vou ler, vou me preparar. Mas eu tenho a garantia. Porque tudo que Deus fala, creia. E Deus disse, haja luz, houve luz. Me mostra uma coisa que Ele disse que aconteceu, não aconteceu. Não tem na Bíblia, não tem. Deus é poderoso e tudo que Ele fala vai cumprir, vai cumprir. Portanto, lute com Deus hoje. E eu vou te dar uma dica. Só saia dessa luta com uma palavra de Deus. Aí vai com sua fome. João, me contento com toque. Então busque só o toque. João, eu não me contento, eu quero uma palavra. E eu vou falar e aqui eu encerro. Fique de pé no seu lugar e abre as suas mãos e olha aqui para mim. Apaga as luzes para mim, por favor. Só abre as mãos e olha aqui para mim. Eu vou falar no meu contexto de evangelismo. Eu te desafio hoje a você ouvir que você é um evangelista e permanecer o mesmo. Se Deus te levantou como evangelista, eu te desafio os céus olharem para você e dizer, meu evangelista. Eu te desafio a permanecer o mesmo nas ruas, vendo pessoas que não conheceram Jesus ainda. Não tem como. Eu te desafio. É impossível. Porque você ouviu dos céus. Você é o meu evangelista. Você é o meu missionário. Porque uma palavra de Deus já é uma realidade. Só abra as suas mãos e feche os seus olhos e diga, Deus me encha. Vamos, igreja, lute com Deus. Lute com Deus. Diga, Deus me encha. Vem, Espírito de Deus, nos encha nessa noite. Nos encha com seu poder. Quem nós somos e qual é a nossa missão? Nos enche, Espírito Santo. Se você está no seu lugar e você está sentindo Deus te tocar, sai do seu lugar correndo e vem aqui à frente. Venha lutar com Deus. Vamos, igreja, venha lutar com Deus. Erga as suas mãos aos céus e adore Jesus, adore Jesus. Nos toca agora, então vem e aqueça os nossos corações. Vem e nos toca agora, então vem
aqueça os nossos corações. Vem e nos toca agora. Então vem e aqueça os nossos corações. Vem e nos toca. E aqueça os nossos corações. Vem e nos toca. Então vem e aqueça os nossos corações. Vem e nos toca. E aqueça. Queremos ser tocados por ti. Não queremos mais ser os mesmos. Não queremos mais ser os mesmos. Nós nunca mais queremos ser os mesmos. Nunca mais queremos ser os mesmos. Teu amor nos muda. Teu amor nos muda. Nós nunca mais queremos ser os mesmos. Nunca mais queremos ser os mesmos. Teu amor nos muda. Teu amor nos muda. Vamos, nós nunca mais. E o teu amor nos muda. Nós nunca mais queremos ser os mesmos. Nunca mais. E o teu amor nos muda. Teu amor, nós nunca mais. Nós nunca mais. Chamamos, te queremos muito mais. Te queremos, te Nós te queremos mais. Te queremos muito mais, Jesus. Não há outro como tu. Coloque a mão na pessoa que está do seu lado e diga: vem, Espírito Santo. Você está uma palavra do seu destino. Muito mais. Você está uma palavra do seu destino. Você está uma palavra da sua história. Coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo. Acende um fogo em meu coração. Acende um fogo.
perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Deus está levantando missionários transculturais aqui. Quero me apaixonar O seu filho vai se converter. outra vez. O seu filho vai se converter. Quero me desesperar Os seus pais vão conhecer Jesus. outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono. Deus está te entregando. Deus está te entregando uma causa pelo qual morrer. Deus está entregando nações para uns, família para outros, vida acadêmica, descendência. Eu oro, Pai, contra toda infertilidade no nome de Jesus. O Senhor ama famílias. Infertilidade espiritual também, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós oramos por dores de parto por almas. Nós oramos por conversões de almas. No nome de Jesus. Você que tem chamado para as nações, só levanta a mão, vou orar por você, só levanta a mão. Pai, eu oro por todos esses que têm chamado missionário para as nações. Pai, nós oramos por uma compaixão pelas nações, um amor pelas nações. Nos ensine a amar as nações, Pai. Nós não queremos usar as nações, Pai. É pelo Senhor, Pai. Pai, eu oro por noites de intercessão pelas nações. Se prepare para lutar com Deus pelas nações. Eu oro para que Deus prospere quem vai fazer missão com bolso. Que Deus prospere tanto, 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 que você vai fazer missões com bolso. Eu oro pelos intercessores. Pai, aumente o nível de intercessão nessa casa pelas nações. O nível de intercessão pelas nações. Levante os pregadores, os que vão pregar. Em nome de Jesus. Ouça isso. Amém, amém. Deus te entregou uma palavra e Ele está te entregando nessa conferência. E o que você vai fazer? Você vai alinhar a sua vida de acordo com essa palavra. Você que já foi mãe,
Quando você fez o exame, uau, nossa. Quando você fez o exame, você recebeu a palavra do médico que você estava grávida, você não esperou a barriga crescer. Uau, você não esperou a barriga crescer para você se preparar. Você tinha uma palavra e você já começou a se preparar. Quantos estão comigo? João, Deus me disse hoje que eu vou fazer tal coisa, que eu sou tal. Você vai se preparar. João, não estou vendo nada. Ele só me deu uma palavra. Você já tem tudo. Você estava e está a uma palavra da sua história e do seu destino. Não é da aprovação de homens, não é do diploma, é da palavra. A palavra que determina. Quem tem uma palavra tem tudo. Amém?